Eu sempre escrevi poesias, desde pequenininha. Eu, criança, conversando com minha mãe sobre o que é faculdade, né, profissão, etc. Eu disse para minha mãe: mãe, eu quero escrever. Mas minha filha, é muito difícil, nós estamos no Brasil, um mercado, né, editorial muito difícil. Ela era bibliotecária, então ela conhecia muito bem. Escrevi um livro e deixei ele guardado. Por que eu deixei ele guardado? Por que eu não confiava em mim? Por que eu não confiava que eu poderia escrever, que eu poderia publicar? E aí isso veio na minha memória. Então foi uma crença que eu consegui superá-la, aceitar, né, que aquilo era um amor enorme que a minha mãe tinha por mim, porque ela sabia as dores e as delícias que eu ia encontrar. Pude superar isso. Essa é a capa do livro da Lu, que eu já tô lendo, viu, Lu? eu tô lendo e eu acho que vai ser um livro de grande ajuda para as pessoas. Escrevi, publiquei, eu quero escrever mais. Até que eu me senti serena o suficiente e segura o suficiente do que eu tinha escrito, é que eu consegui publicá-lo. Então isso foi fantástico, a minha gratidão pelo projeto, por todos vocês do projeto é imensa e eu não vou conseguir, né, agradecê-los nunca, o tanto que eu precisava. Eu não sou dotada de nada mais do que ninguém, então assim, se eu conseguir superar essas crises, se eu consigo lidar com essa minha ansiedade, se eu consigo serenar meu coração, todo mundo consegue. Olá, eu sou Haroldo Dutra Dias, cofundador do Odisseia Academy, que já transformou mais de 4.500 vidas no Brasil e no mundo. Há 30 anos, eu trabalho com treinamento e gestão de pessoas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sou magistrado, graduando em psicologia, graduando em biomedicina, mestre e doutorando em neurociências pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Palestrante e autor de dezenas de livros, alguns deles estiveram em primeiro lugar nos mais vendidos da Amazon. O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. 600.000 mortos. Economistas do Fórum Econômico Mundial alertam para uma crise alimentar. Pelo menos 30 pessoas morreram só neste sábado por causa das fortes chuvas em Pernambuco. Morre a menina de 5 anos, vítima de bala perdida. As taxas de inflação estão altas em todo o mundo. 26 alunos de uma escola estadual tiveram uma crise de ansiedade. A guerra na Ucrânia está ficando mais sangrenta. Muitas pessoas me dizem que nesses dias conturbados elas se sentem exaustas, ansiosas, extremamente preocupadas com o futuro, especialmente com ameaças e perigos que muitas vezes nem se concretizam. Elas dizem também que não conseguem se concentrar, não conseguem manter o foco nas coisas que elas consideram importantes e prioritárias para suas vidas. Elas vivem cheias de planos, mas não conseguem partir para a execução. Ou não terminam aquilo que começaram. Algumas até confessam que desistiram de ser felizes. Nem sabem dizer o que é felicidade, pois elas não enxergam a saída. Elas não visualizam nada de bom no futuro, apenas perigo e ameaça. Há também aqueles que se sentem extremamente irritados, frequentemente se envolvem em conflitos, dormem mal, estão com os nervos à flor da pele, sempre fazem uma tempestade num copo d'água.
É assim que você se sente? Você se identificou com algumas dessas descrições ou com todas elas? E você conhece as prisões da mente? As prisões da mente não somente sequestram seus pensamentos e sentimentos, mas também aprisionam seu futuro, roubando sua esperança e sua alegria de viver. A mente é o alicerce da vida. Se não houver solidez, tudo vai desmoronar. Nesse evento, eu vou te ajudar a parar de sangrar. Fiz essa promessa desde o primeiro dia. Quero lhe oferecer os primeiros socorros, como um doente que chega no pronto atendimento. Precisa de aliviar sua dor, precisa ser cuidado, precisa desse atendimento emergencial. Então, aqui nesse evento Prisões da Mente, não há ninguém te julgando. Não há ninguém avaliando a sua condição mental. Não há ninguém emitindo julgamentos sobre as suas escolhas e sobre a sua vida. Sinta-se como alguém que foi acolhido, como alguém que foi atendido em um pronto-socorro. Aqui, nesse evento que dura uma semana, você vai aprender a proteger e a cuidar da sua mente. Na primeira aula, eu te apresentei uma a uma cada prisão da mente, as 4 principais prisões da mente. E te expliquei como elas sequestram seus pensamentos e sentimentos e como elas aprisionam seu futuro, roubando sua esperança e alegria de viver. Além disso, prestei também os primeiros socorros para que você parasse de sangrar, para que você respirasse um pouco, começasse a enxergar o problema, onde você se encontra nisso tudo. Agora, nessa segunda aula, eu quero te ajudar no processo de cicatrização. Nós vamos falar de solução. Grava essa palavra, solução. Quero também te ensinar algumas estratégias de prevenção para que você deixe de ser uma vítima das prisões da mente. Na verdade, nessa aula, é importante que você grave 3 palavras: prevenção, proteção e promoção de uma mente equilibrada. Prevenção, proteção e promoção. Essa é a tríade para quem deseja uma mente plena. Eu quero que você tenha em mãos as chaves que te darão acesso à liberdade, que te permitirão sair dessas prisões. No terceiro vídeo, na sexta-feira, eu lhe ofereço algo mais arrojado, um mergulho mais profundo. Entenda, esse aqui é o primeiro passo. No curso Mente Plena, nós temos os 7 passos completos. Mas no momento adequado, nós voltaremos a esse assunto. Depois da sua cicatrização, é importante que você siga esse programa de prevenção, proteção e promoção do seu bem-estar psíquico, de vigilância e cuidado da sua mente. E eu quero te acompanhar nesse processo de fortalecimento do seu bem-estar psíquico através do programa de 7 passos Mente Plena. Nesse curso, você vai compreender a importância da serenidade e do foco. Além disso, vai se conscientizar de que precisa cuidar do seu bem-estar psíquico e construir um projeto de felicidade genuína. No momento adequado, nós falaremos sobre esse programa. O importante agora é você gravar essa frase. A mente
é o alicerce da vida. Se não houver solidez, tudo vai desmoronar. Na aviação, existe uma expressão chamada manter a proa. Eu acho uma expressão genial, porque ela sintetiza todo o plano de voo. A proa é o bico do avião, é onde está a cabine de comando e é onde se encontra a bússola e o leme da embarcação, da aeronave. Nenhuma aeronave pode decolar sem um plano de voo. Um plano que especifique a duração do trajeto, o clima, os desafios do percurso, a quantidade de combustível para ir e para voltar. Exatamente. Não basta o combustível para ir. E se você precisar fazer um pouso de emergência? E se você precisar voltar? O plano de voo também precisa especificar rotas de fuga, locais alternativos de pouso. É preciso pensar em diversas estratégias. A lógica aqui é a seguinte: você insere no GPS da aeronave a latitude e a longitude do local de destino. A partir de agora, essa será sua proa, sua orientação básica. Você pode até desviar de uma tempestade, pode até mudar temporariamente a rota, mas não pode perder de vista a proa. Não pode perder de vista seu objetivo final, o destino onde você quer aterrissar. Percebeu a profundidade dessa metáfora? A proa aqui é a mente plena. Esse é o nosso destino. Esse é o objetivo. Atingir a plenitude da mente. Mente plena não significa ausência de transtorno psiquiátrico, não significa ausência de trauma, não significa ausência de perda, de dano, não significa que você nunca vai ficar triste, nervoso, agitado, nada disso. Significa que você sabe equilibrar, significa que você sabe cultivar o seu bem-estar psíquico, significa que você sabe voltar para o caminho certo e tomar a proa, buscar novamente a mente plena. Nesse evento, eu prometi, vou te ajudar a parar de sangrar, vou lhe oferecer os primeiros socorros. Por quê? Porque a mente é o alicerce da vida. Se não houver solidez, tudo vai desmoronar. Veja alguns desses depoimentos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas com o Projeto Odisseia. Talvez você se identifique com a história, com a vida, com a condição de algumas delas. É importante você ouvir isso. Antes da Odisseia Academy, eu tinha uma visão totalmente diferente do que seria meditação. Eu acreditava que meditar era esvaziar a mente, era ficar em determinada posição e esperando que a mente esvaziasse e assim eu conseguisse meditar. Mas meditação é algo tão simples, né? E que eu fazia uma confusão muito grande a esse respeito. Eu me angustiava porque eu não conseguia meditar. Eu não conseguia esvaziar essa mente, eu não conseguia asserenar a mente, justamente por esse conceito equivocado. A meditação me ajudou muito na concentração, na contemplação, na qualidade do sono, né? Na ansiedade também, no processo de ansiedade, porque quando a gente medita, quando você tem a prática meditativa, você está sempre focado naquele momento, no momento presente. Então, a ansiedade também foi curada a partir daí. Antes de me engajar nesse projeto, eu tinha muita ansiedade, muita preocupação excessiva com os meus filhos, com o futuro deles. E todos os aspectos
socioemocionais, principalmente as emoções, né? Que eu aprendi a modular, estou aprendendo a modular, né? Com o projeto, com os cursos, com todo o material que é oferecido. Isso tem me ajudado, me auxiliado a diminuir bastante o estresse e a ansiedade. E tem principalmente me motivado a continuar em busca da plenitude. Mudou a minha vida, o Odisseia Academy. Tá? Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, não controlava minhas emoções de maneira alguma, tá? Sofria muito por não ter esse autocontrole das emoções. Hoje eu estou muito mais segura, eu sou uma pessoa muito mais segura, eu sou uma pessoa que eu sei muito mais lidar com minhas emoções, com as emoções dos outros. Eu me abalo muito menos com o que acontece, com os acontecimentos, tá? Então, isso tudo eu encontrei esse acolhimento no Projeto Odisseia através do Haroldo, né, dos cursos, da live dele, da didática, de como ele consegue passar para a gente tudo isso e a gente assimila e consegue, assim, realmente mudar. É uma mudança. Eu hoje me vejo outra pessoa completamente diferente e eu acho que as pessoas que convivem comigo estão começando a perceber isso. Minhas amigas, meus amigos, meus colegas de profissão, até em termos profissionais, isso afetava muito minha vida. Profissionalmente, eu sou outra profissional. E isso tudo eu consegui através do Projeto Odisseia. Não tem como não indicar, não tem como a gente não dizer o quanto o Projeto Odisseia, né, é fundamental para a nossa mudança de vida. Eu sei que você deve estar pensando, será que eu consigo? Será que isso é para mim? Será que vai funcionar no meu caso específico? Eu quero te contar uma coisa. Você já está em viagem. A sua decolagem aconteceu no dia em que você nasceu. Você já está no ar. Você já está voando. O problema é o seguinte: ou você sabe aonde quer chegar, já especificou a latitude e a longitude do seu local de pouso, ou 2, você está voando sem rumo, não sabe o que quer, não sabe aonde quer chegar, está perdido. Todas as pessoas que nasceram já estão voando, já decolaram. Então, se você quer voar com rumo, ou se você quer voar sem rumo, é uma escolha. Simples assim. Na primeira aula, eu te apresentei cada uma das principais prisões da mente e suas estratégias para sequestrar seus pensamentos e sentimentos, aprisionar seu futuro, roubando sua esperança e sua alegria de viver. Apresentei os detalhes de cada uma delas. Agora, vamos falar da solução? Vamos falar dos 4 pilares da mente plena? O primeiro pilar da mente plena é o bem-estar psíquico. Mas entenda, bem-estar psíquico não é a ausência de transtorno mental. Não é ausência de trauma. Vamos conversar sobre isso. Todos nós, todos os seres humanos que estão nesse mundo passam por traumas, perdas e danos. Passam por altos e baixos. O lugar mais visitado do mundo é o fundo do poço. E quando você estiver nele, se quiser sair, a primeira coisa a fazer
é parar de cavar. Mas não acredite que você está imune, que você não vai passar por momentos de dificuldade, de desafio, momentos mesmo dolorosos. E nesses momentos, sua mente se desestabiliza. Nesses momentos, você fica mais agitado, mais triste, frustrado, nervoso, ansioso, até deprimido. Algumas pessoas, por N motivos, acabam manifestando algum tipo de transtorno. Um transtorno de esquizofrenia, um transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno depressivo, bipolaridade, ansiedade, transtorno do pânico e etc. Quando nós falamos em bem-estar psíquico, não estamos dizendo que essas pessoas estão excluídas desse projeto, dessa proposta. Pelo contrário, todos nós, seres humanos, compartilhamos de uma fragilidade comum. Estar na condição de ser humano é participar da fragilidade humana, da fragilidade inerente à vida biológica, da fragilidade inerente às relações humanas. Os relacionamentos humanos são frágeis. Eles se desfazem, eles adoecem, eles geram sofrimento. Além disso, toda posição que você ocupa é frágil. Por mais poderoso, por mais rico, por mais influente que você seja, se tiver um AVC, essa condição pode comprometer a sua vida. Você não vai mais usufruir da mesma maneira. Muitos acontecimentos podem abalar o curso da sua vida. Essa é a condição de fragilidade humana. Mas entenda, em meio à fragilidade humana, você pode escolher 2 posicionamentos básicos. Um deles é quando você não procura uma rede de apoio, você não procura ajuda. Você acredita que não vai visitar o fundo do poço. Ou pior, você acredita que é capaz de sair dele sozinha, sozinho. E então você vive e anda pelo mundo de forma ingênua, a céu aberto, sem nenhuma proteção, sem nenhuma rede de apoio. Adivinha? Surgindo um trauma, quando você experimentar uma perda ou um dano, quando aflorar um transtorno do qual você é portador, estando a céu aberto, será muito difícil retomar o equilíbrio. Algumas pessoas não conseguem, porque se tornam totalmente resistentes a buscar ajuda. Nesse grupo, há ainda aqueles que acreditam que transtorno mental, dificuldade na mente é fraqueza e começam a adotar uma postura que as fragilizam. Paradoxalmente, ao não buscar ajuda, ao recusar uma rede de apoio, elas se tornam os seres humanos mais frágeis do mundo. Querendo ser fortes, se tornam os mais fracos. A segunda postura é aqueles que entendem a condição humana. Nós somos frágeis. A vida biológica é um sopro. Um evento pequeno pode tirar a sua vida física. De um momento para outro, você pode estar deitado numa cama
incapaz de se locomover ou incapaz de compreender o que acontece ao seu redor. Nós somos extremamente frágeis. Além disso, nós somos extremamente sensíveis. A perda de um ser muito querido pode abalar completamente a sua mente. A perda de uma condição financeira, social, a perda de um relacionamento afetivo pode também te abalar. Então essas pessoas, reconhecendo a fragilidade humana, elas constroem uma rede de relações capaz de protegê-las. Elas cultivam relacionamentos, elas têm a humildade de pedir ajuda, elas têm a humildade de buscar ajuda, elas se tratam, elas adotam estratégias de prevenção, proteção e promoção da sua saúde mental, do seu bem-estar psíquico. É para esse grupo que eu quero falar. Porque o primeiro grupo geralmente é muito resistente. Ele não busca ajuda, ele acredita que não precisa de ajuda e ele caminha a céu aberto. Mas você, que fez a inscrição no evento Prisões da Mente, você, com certeza, ou saiu do primeiro grupo e deseja mudar a vida, ou já pertence ao segundo grupo e entendeu a fragilidade humana e entendeu que precisa construir uma rede de proteção e de auxílio. É para você o primeiro pilar da mente plena. Para todos nós. Mente plena, portanto, é gestão de risco. Mente plena é previdência. É vigilância permanente, é cuidar da sua mente como o mais precioso jardim da sua vida. A mente é o alicerce da vida. Se ela não for sólida, tudo vai desmoronar. Compreendendo isso, essas pessoas sempre estão buscando estratégias de fortalecimento, de proteção e de ampliação do seu bem-estar psíquico. Não importa se tem um transtorno, não importa se está vivendo um momento de grande perda, não importa se está triste, deprimido, não importa. A sua condição não é determinante. A sua escolha é essa sim. O que você fará a partir da condição na qual você se encontra. Essa é a chave. Essa é a força poderosa que vai mudar. Quando nós falamos, portanto, de bem-estar psíquico, estamos falando de um olhar de cuidado. Imagine um bebê humano. É muito curioso isso. Se você pensar numa outra espécie, por exemplo, uma tartaruga marinha, ela bota inúmeros ovos, enterra na areia e vai embora. E os ovos ficam ali. No momento devido, eles se quebram, as tartaruguinhas saem sozinhas e vão para o mar. O bebê humano é completamente diferente disso. Um recém-nascido, se for abandonado como uma tartaruguinha do mar, ele morre nos primeiros minutos. O bebê humano demanda cuidados por muitos anos. Uma série de cuidados para que ele possa sobreviver. E mesmo depois que ele ganha uma certa autonomia biológica para atender às necessidades biológicas básicas, ele começa a apresentar demandas emocionais e intelectuais. Intelectuais porque ele precisa aprender a falar a língua materna,
ele precisa aprender sobre o mundo que o cerca, ele precisa expressar suas emoções, ele precisa criar relações, ele precisa se desenvolver, e isso segue vida fora. Nós, seres humanos, precisamos de cuidado. O cuidado, o olhar do outro é fundamental no processo da nossa formação, no processo da manutenção e promoção do nosso bem-estar psíquico. Negar isso é nadar contra a correnteza, é ir na direção contrária do fluxo. E você pode correr perigos gigantescos ao fazer isso. O primeiro pilar, portanto, da mente plena, por incrível que pareça, é reconhecer a fragilidade da mente. Caminha na direção de uma mente plena quem reconhece a própria fragilidade. Quem reconhece quão tênue é a linha divisória entre saúde psíquica e adoecimento psíquico. Quando você reconhece essa fragilidade, você se torna 10 vezes mais cuidadoso. Você se abre para aprender, para receber ajuda, para construir uma rede de relações. Esse é o primeiro pilar da mente plena. O segundo pilar da mente plena é serenidade. A mente funciona melhor quando está serena. Uma mente agitada é uma mente que está com hiperfoco. Toda vez que você está agitado, você está preocupado, você está focado em um problema, em uma tragédia, ou em algo que está te incomodando profundamente. Isso dispara uma reação de alarme, uma reação de alerta. Alarme mesmo. Pensa num edifício, pensa num automóvel que está sendo invadido, que está sendo roubado, e o alarme dispara. É isso que acontece com a mente agitada. Estímulos interpretados como ameaça, como perigo, disparam uma cascata biológica, fisiológica e psíquica que te colocam em extremo alarme. Como você gasta muita energia para se manter em alarme, o cérebro precisa cortar atividades que ele considera secundárias nesse momento. Adivinha o que acontece, por exemplo, com a sua atenção? Você perde. Fica super focado no problema e a sua percepção do entorno diminui. Você não percebe que do seu lado há pessoas que podem te ajudar. Você não percebe quais são suas habilidades, quais são os seus potenciais. Você não percebe quais são suas forças. Você não percebe quais estratégias podem ser acionadas para resolver esse problema. Então, nesse estado de agito, você perde em reflexão, perde em percepção e, por consequência, perde na capacidade de tomar decisões. Se você se permitir serenar a sua mente, a sua percepção se amplia. Além do problema, você passa a ver muitas coisas. Além do problema, você passa a se enxergar. Os seus dons, as suas habilidades, a sua capacidade. Além do problema, você passa a enxergar o seu network, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que potencialmente podem lhe oferecer uma ajuda, a sua rede de proteção. E acredite, talvez a pessoa mais indicada para te ajudar
já esteja do seu lado. Só falta você perceber isso. Além disso, você começa a enxergar alternativas, caminhos, soluções. Quem está focado apenas no problema não enxerga a solução. Eu preciso ampliar a minha visão para captar a solução. Quem proporciona isso? Serenidade. O segundo pilar da mente plena, portanto, é serenidade, porque uma mente serena está funcionando no seu máximo potencial. Serenidade, portanto, não é um luxo. Serenidade é condição essencial para um bom funcionamento da mente. Lembre-se, a serenidade lhe oferece paciência diante da vida. Paciência significa que você reconheceu o problema, identificou o problema, examinou o problema e começou a implementar soluções eficazes sem radicalismo, sem precipitação, sem afobamento. Isso é paciência, um dos frutos da serenidade. Não significa uma lente cor-de-rosas, não significa cegueira para o problema. Pelo contrário, serenidade significa abordagem minuciosa do problema e paciência para implementar a solução. Por isso, ela é fundamental para todos aqueles que desejam mente plena. Se a sua proa, se a sua latitude e longitude está apontando para a mente plena, você precisa treinar serenidade. Treinar, isso mesmo. Serenidade é condicionamento. Da mesma forma que existe condicionamento físico, existe condicionamento mental. Ninguém nasce sereno. Serenidade não cai com o orvalho ao anoitecer. Serenidade é conquistada milímetro a milímetro. E mais, se você deixar de cultivar, se você deixar de treinar, você perde, volta ao ponto de partida. Serenidade é condicionamento mental. É um exercício permanente da mente. E eu posso fazer isso de diversas maneiras, através da meditação ampla, através de uma meditação mais específica chamada mindfulness, através da oração, da contemplação. Tudo isso favorece o condicionamento da serenidade. É importante que você tenha, ao longo do seu dia, momentos que eu costumo chamar de pit stop da serenidade. Um carro de Fórmula 1 desgasta o pneu, gasta o combustível. Se ele quiser completar todas as voltas sem risco para o piloto, ele precisa fazer um pit stop, onde ele troca os pneus, troca o combustível, ainda que seja uma parada rápida. Mas esse pit stop é essencial. Ao longo do nosso dia, nós precisamos desse pit stop para reabastecer a serenidade. Nesses momentos, você apazigua a sua mente. Você abastece a sua mente através da meditação, da oração, do mindfulness. Esse pequeno momento de abastecimento da serenidade vai te deixar mais forte para a próxima sequência do dia. Se você fizer isso 4, 5 vezes ao dia, ao longo do tempo,
você se torna mais forte, você se torna mais preparado. É claro, um veículo com tanque cheio anda mais. Vamos agora para o terceiro pilar da mente plena. Você já está cultivando o bem-estar psíquico, já está cuidando, olhando para a sua fragilidade inata, já reconheceu que o ser humano é frágil e precisa de cuidado permanente, especialmente o cuidado da mente? Já reconheceu que precisa fazer pit stops ao longo do dia, que precisa cultivar a serenidade? Agora, você precisa desenvolver o terceiro pilar da mente plena, que é foco e produtividade. Foco também é um condicionamento. Foco também é um treino. Entenda, há milhares de coisas acontecendo agora, nesse momento. Na sua vida, nesse momento, há milhares de problemas em andamento. Há milhares de coisas boas também em andamento. Sementes. Nesse momento, há milhares de atividades que precisam ser feitas. Desde escovar os dentes até dar andamento num projeto profissional. Do mínimo ao máximo, tem muita coisa acontecendo. Mas a verdade precisa ser dita. Você terá que selecionar o que é prioridade. Eu sei que isso vai te deixar triste. Eu sei que talvez você se sinta um pouco frustrado com o que eu vou te dizer. Você não vai conseguir fazer tudo. Não vai. Viver tentando controlar todos os aspectos. Viver tentando influenciar todas as circunstâncias e todas as vidas que nós amamos. Viver tentando fazer uma contenção em todas as tragédias que acontecem ao nosso redor é uma ilusão. Eu costumo dar o nome a essa ilusão de síndrome do Deus ou da deusa do Olimpo. Você se enxerga como portador de uma força, de um poder que na verdade você não tem. E eu te pergunto, você precisa influenciar tudo? Você precisa agir em todas as vidas que estão ao seu redor? Você realmente precisa escolher todas as questões, todos os problemas para resolver? Não. Você foi chamado a resolver o que é prioridade. E a prioridade é uma escolha. É uma escolha que depende dos seus valores, dos seus princípios, do seu propósito de vida, dos propósitos que você desenhou para cada área da sua vida. Uma vez que você faz essas escolhas, uma vez que você determina o que é prioridade e o que não é prioridade, você direciona o seu foco. Pensa em uma fotógrafa. Pensa em um cameraman. Ele tem a máquina, ele precisa captar a imagem, mas você concorda que ele pode girar a lente em todas as direções? O que significa foco? Escolher. Em que direção você vai apontar? Você vai captar uma imagem aberta ou uma imagem mais fechada? É essa decisão que tem o nome de foco. E quando você foca, quando você elege prioridades, você age na prioridade, porque você não tem energia mental para tudo. Você tem energia mental apenas para o que é prioridade. E se você destina a sua energia mental para o que é prioridade, você se torna mais produtivo
E quando eu digo produtividade, eu não estou falando de relação de emprego. Eu não estou falando de trabalho de carteira assinada, de trabalho em regime estatutário concursado. Não. Eu estou falando de produtividade em relação à sua missão de vida, em relação aos seus propósitos. Eu estou falando na sua capacidade de concretizar seus sonhos, seus propósitos. Mas o que acontece conosco? Nós nos deixamos levar pela síndrome do Deus, da deusa do Olimpo, ou ajustamos o nosso foco, muitas vezes, sem equilíbrio emocional, deixando que o ambiente e que as relações determinem nosso bem-estar psíquico e nossa serenidade. Entenderam por que esses são os dois primeiros pilares? Eles são pré-requisitos. Se você não cultivar o bem-estar psíquico, se você não cultivar a serenidade, como você terá foco? Se eu quero atender todas as demandas emocionais, se eu me considero o hub, o ponto que vai solucionar tudo, o para-raio, aquilo que é prioridade vai ficar para trás. Aquilo que é importante não vai receber atenção. Isso significa que você perderá a capacidade de concretizar os seus propósitos. Cada pessoa carrega uma cruz. Não tente carregar a cruz de todas as pessoas. Você não vai sair do lugar. Foco. Não se perca naquilo que não é prioridade. Eu sei, isso dá uma sensação de produtividade. Você ficar o dia inteiro fazendo coisas te dá uma gratificação instantânea. Você fala, eu sou muito operoso, eu sou muito produtivo, eu trabalho muito. Isso é gratificação instantânea. Isso é prazer imediato. Porque se nessa trabalheira toda você não estiver cuidando daquilo que é prioridade, de que vale esse trabalho? De que vale tanta movimentação? O nosso trabalho, a nossa movimentação, o nosso gasto de energia psíquica precisa ser direcionado, regrado. Um piloto de Fórmula 1 não dirige com o pé cravado no acelerador o tempo todo da corrida. Não! Ele acelera, desacelera. Acelera, desacelera. Porque o combustível é limitado. Porque os recursos do veículo são limitados. Você tem um propósito, você tem um resultado que quer atingir, mas tem recursos limitados. Seus recursos psíquicos são limitados. E é por isso que você precisa de foco. Esse é o terceiro pilar de uma mente plena. Bem-estar psíquico, serenidade, foco e produtividade. E vamos para o quarto pilar da mente plena. O quarto pilar, felicidade. Sim, felicidade. E felicidade aqui, no Odisseia Academy, tem a ver com um projeto de vida. Na primeira aula, nós comentamos isso, sobre uma das prisões da mente. Você se recorda? A algema do prazer e da dor. Comentamos que muitas pessoas confundem felicidade com prazer, mas há uma diferença muito grande. O prazer é limitado, ele tem uma curva. Ele sobe e depois ele despenca. E quando que ele despenca? Quando você está saciado. Comer algo delicioso não é prazeroso? Sim, até você ficar satisfeito. Minha avó sempre repetia um ditado popular: comida boa é barriga vazia. Quando você está com muita fome
a comida fica mais saborosa. Quando você está saciado, pode ser a comida premiada que não lhe dá prazer. Felicidade, ao contrário, é algo permanente. Felicidade é uma chama, é um fogo que arde sem se ver. É uma chama que te inspira. Felicidade é uma chama que, mesmo quando tudo ao seu redor está gelado, mesmo quando você está num inverno rigoroso, sem folhas, sem flores, sem frutos, atravessando um momento dificílimo, lá fora é inverno, mas dentro de você é primavera, porque a chama da felicidade está acesa. E você sabe que aquilo é uma fase, e você sabe que aquilo vai passar. Você sabe que tem um projeto de vida. A sua vida se iniciou no momento da sua primeira respiração, mas ela terá fim no momento do seu último suspiro. Eu preciso de um projeto de vida. As pessoas fazem projeto de casa, as pessoas fazem projeto de um móvel, as pessoas fazem projeto de tudo, mas não fazem o principal projeto, o projeto da própria vida. Que vida você quer viver? Essa é a pergunta mais importante. Ela pode ser feita de diversas maneiras. Qual é o seu sonho? Quais são os seus propósitos? Mas no fundo, essas perguntas remetem à presença ou ausência de um projeto de vida. Quando esse projeto de vida te conduz para a realização pessoal, quando esse projeto de vida te leva ao seu aprimoramento pessoal, quando esse projeto de vida te leva a melhorar os ambientes onde você vive, quando esse projeto de vida te leva a se tornar uma pessoa que promove o bem comum, você tem um projeto de vida chamado felicidade. Por outro lado, quando você tem um projeto de vida, isso mesmo, porque o seu projeto de vida pode ser inconsciente. Quando você tem um projeto de vida que não promove a sua autorrealização, quando você tem um projeto de vida que não promove a sua melhoria, quando você tem um projeto de vida que não lhe permite melhorar os ambientes que você frequenta, que você vive, quando você tem um projeto de vida que não promove o bem comum, você está num projeto de vida chamado infelicidade. Percebeu a diferença? As pessoas acreditam que felicidade é o que a vida oferece para elas. Não! Felicidade é a sua postura diante da vida. Sabe por quê? Porque tem pessoas que recebem da vida um conjunto de facilidades que todo mundo deseja e são infelizes. São profundamente infelizes. De outro lado, nós temos pessoas que receberam da vida aquilo que todo mundo considera aversivo, aquilo que ninguém quer: dificuldade, pobreza, limitações físicas, rompimentos de relacionamento, traumas, perdas e danos. Ninguém quer. E, no entanto, essas pessoas são felizes, extremamente felizes. Por quê? Porque elas assumiram uma postura
postura diante da vida. E essa postura se chama projeto de vida, felicidade. Elas projetaram aperfeiçoamento pessoal. Elas projetaram melhorar o ambiente em que elas vivem. Elas projetaram espalhar o bem comum, ajudar as pessoas. Elas projetaram realização pessoal, por isso elas são felizes. Quando nós entendemos felicidade nesses termos, você conta com entes queridos que morrem, você conta com doenças, você conta com reveses, você conta com dificuldades, você conta com tudo que tem em uma vida, porque a vida é uma odisseia. Para ilustrar tudo isso que eu estou te dizendo, eu quero te contar uma história. Drop anything you are doing. Sit down. Mother Earth lives in you. And mindfulness is the kind of energy that helps you to recognize the pain, to smile. Thich Nhat Hanh, ou Mestre Tai. Ele nasceu no Vietnã. Cresceu desejando se tornar um monge budista. E se tornou. Sabe por quê? Ele disse que olhava para alguém que era um monge budista e admirava a serenidade daquele monge. Mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo com tanta luta, aquele monge exibia uma serenidade que contagiava a todos. E ele disse: eu quero isso. Eu quero isso para mim. Aquele se tornou um dos elementos do seu projeto de vida. You have to apply, you have to be able to offer you happiness and compassion. Do we have enough compassion towards our body, our feeling? Do we know how to handle our body, to make it suffer less? Do we know how to handle a feeling so that we can help calm down the feeling or emotion? That is self-love. The capacity to love another person relies entirely on your capacity to love yourself and take care of yourself. Mestre Tai se transformou no grande monge vietnamita. Fundou uma instituição no Vietnã. No entanto, veio a Guerra do Vietnã. E ele conta, viu crianças sendo assassinadas na frente dele. As aldeias que ele cresceu quando era criança sendo destruídas, sendo queimadas, bombardeadas. Presenciou tudo isso. E mais, como os monges budistas se posicionaram contrariamente à guerra, o governo local do Vietnã começou a persegui-los. Então a instituição dele foi invadida. Os monges, amigos e irmãos dele foram assassinados na presença dele. Tudo que eles construíram foi destruído, dizimado, e ele foi obrigado a fugir. Fugiu para os Estados Unidos. Ao chegar aos Estados Unidos, ele conheceu, sabe quem? Martin Luther King. I have a dream. O grande pacifista que lutava pacificamente pelos direitos civis, pelo reconhecimento dos afrodescendentes em solo americano, o direito de todos eles a uma vida digna, a respeito, sem violência. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Mestre Tai, então, se juntou a Martin Luther King
porque o Luther King ficou sem entender alguns monges que se queimavam em praça pública no Vietnã em protesto contra a guerra. Ali se iniciou uma poderosa amizade. Mestre Tai começa a ensinar o pacifismo, os princípios da meditação, do budismo, até que Martin Luther King é assassinado. Mestre Tai prossegue em uma entrevista dada para a apresentadora Oprah, quando ela lhe perguntou o que ele sentia em relação àquelas pessoas que mataram seus amigos monges e destruíram o templo em que eles viviam. Sabe o que ele respondeu? Eu sempre escrevi para eles dizendo que eu desejava o bem deles, que eu perdoava, revelando que felicidade é um projeto de vida em que você não fica esperando o que a vida vai te trazer. Felicidade é um projeto de vida em que você se posiciona perante a vida e toma a decisão de se aprimorar, de se autorrealizar, de melhorar os ambientes e de gerar o bem comum. You begin with one person, and then if you follow the path of true love, your heart will open, and you will embrace all of us inside. Mestre Tai partiu para a vida verdadeira, mas deixou uma instituição belíssima na França, muitos livros escritos e uma história extraordinária. Uma das coisas que eu mais gosto é olhar para ele. Às vezes, quando eu estou nervoso, às vezes quando eu estou triste, eu simplesmente coloco num vídeo do Mestre Tai. Eu olho para ele. Só de olhar para o rosto do Mestre Tai, eu já me acalmo. Eu sinto a energia que ele emana de serenidade, de bem-estar psíquico, de foco e de felicidade. O rosto dele é uma expressão de felicidade. Você olha para o rosto desse monge e você não acredita que ele tenha passado por tantas situações desafiadoras, que ele tenha vivido tantos traumas, tantas perdas, tantos danos. A gente esperava que o rosto dele expressasse as marcas da dor que ele viveu ao longo da vida. Ao contrário disso, o rosto dele praticamente não tem rugas. O rosto dele é uma expressão de felicidade, de paz, de realização. If love cannot offer happiness, it's not true love. Your true love offer you happiness and offer her happiness. Esse é o quarto pilar da mente plena. Portanto, se você deseja prevenção, proteção e promoção da sua mente, precisa ficar atento aos quatro pilares: bem-estar psíquico, serenidade, foco e produtividade e felicidade. Felicidade como projeto de vida, uma postura diante da vida e não ficar aguardando que a vida lhe traga prêmios ou agrados. Você se lembra dos problemas que te trouxeram aqui? Os problemas que te afligem em relação à sua mente? Nesses dias conturbados, sentir-se exausta, ansiosa, extremamente preocupada com o futuro, especialmente com ameaças e perigos,
que muitas vezes não se concretizam? Não conseguir se concentrar, nem manter o foco nas coisas que você considera importantes e prioritárias? Viver cheio de planos, mas não conseguir partir para a execução? Ou não terminar aquilo que começou? Desistir de ser feliz? Não saber dizer o que é felicidade? Não enxergar uma saída? Não visualizar nada de bom no futuro? Sentir-se extremamente irritado? Frequentemente se envolver em conflitos? Dormir mal? Estar com os nervos à flor da pele? Fazer uma tempestade num copo d'água? Se lembra disso tudo? Nesse evento, Prisões da Mente, nosso objetivo sempre foi te ajudar a parar de sangrar, te oferecer os primeiros socorros. Esse evento funciona como uma espécie de pronto-socorro. É nele que você está aprendendo a cuidar do elemento mais precioso da vida, a mente. Lembre-se, a mente é o alicerce da vida. Se não houver solidez, tudo vai desmoronar. Mas esse é o primeiro passo. Depois da sua cicatrização, é importante você seguir uma dieta de alimentos e exercícios da mente. E eu quero te acompanhar nesse processo de fortalecimento da sua saúde mental, através do programa de 7 Passos Mente Plena. Nesse curso, você vai aprender os 7 passos para alcançar a mente plena. No próximo vídeo, nós vamos detalhar melhor esse curso. Agora, eu quero te contar sobre um filme. Já faz um tempo, senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana se quiser me encontrar. Papai. A Cabana. Nesse filme, um homem tem a sua filha assassinada, sequestrada e assassinada. Uma criança. E, em razão de alguns eventos, eu não vou te contar o filme, ele vai parar num hospital e entra em coma. Nesse coma, ele se encontra na metáfora do filme. O filme é uma grande metáfora. Ele se encontra com Deus. Mas o que é mais interessante nesse filme? No primeiro momento, Deus aparece para ele como uma mulher negra. Por quê? Porque naquele momento ele precisava de acolhimento, ele precisava de colo, ele precisava de carinho, ele precisava de uma palavra amiga, precisava de empatia. É disso que nós temos falado aqui ao longo desse evento. A sua mente precisa de cuidado materno, de autocuidado. Você precisa ser uma grande mãe para a sua própria mente. E ele fica na cabana onde Deus Mãe está. E ela cozinha para ele, ela conversa com ele, ela faz com que ele se sinta uma criança em férias em uma casa no lago. É maravilhoso. Mas, em determinado momento, essa mãe, que na metáfora do filme é Deus, se transforma num homem. Papai? Bom dia, filho. Para o que vamos fazer hoje, vai precisar de um pai. E então acontece uma cena belíssima no filme. Ele é levado ao local onde o corpinho da sua filha tinha sido jogado. E ele ia precisar recolher o corpo da filha e enterrar. Uma metáfora para lidar com o trauma, lidar com a perda. E naquele momento, Deus era a figura de um pai
firme que ajudava ele a cavar o túmulo, que ajudava ele a pegar o corpinho da filha. E o mais bonito do filme, Deus permite que ele veja um local maravilhoso no mundo espiritual, onde o espírito da filhinha está vivo. A vida não cessa. E ele mostra, ela está viva, não se preocupe. Agora, você precisa voltar. Agora, você precisa levar a cabo a sua missão de vida. O filme, na verdade, é sobre a mente. É sobre cuidar da mente. O filme é, na verdade, sobre cicatrizar a própria mente, curar sua mente, equilibrar, trazer bem-estar psíquico, recuperar a serenidade, estabelecer um foco na sua missão de vida e reconstruir um projeto de felicidade, apesar de tudo. Eu estou apenas começando a aprender a deixar tudo para trás. Seria ótimo se a gente aprendesse a fazer isso junto. A cabana, a meu ver, é um símbolo do Mente Plena, do programa de 7 passos Mente Plena. E eu gostaria que você olhasse para todas as metáforas desse filme como metáforas desse processo que nós estamos te propondo. Um processo de aquisição, de conquista da mente plena. You have to apply, you have to be able to offer you happiness and compassion. Do we have enough compassion towards our body, our feeling? Do we know how to handle our body, to make it suffer less? Do we know how to handle a feeling so that we can help calm down the feeling or emotion? That is self-love. The capacity to love another person relies entirely on your capacity to love yourself and take care of yourself.